No Maná de hoje eu quero falar com vocês sobre como morreram os apóstolos. Para basear essa nossa meditação de hoje, eu quero ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20 e o versículo de número 24. Mas de nada faço questão, e nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Vamos começar com Estevão. Estevão foi o primeiro mártir, como todos nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. A morte dele foi ocasionada por causa da fidelidade com que ele pregou contra aqueles que assassinaram o Senhor Jesus, né? Aqueles que mataram o Senhor Jesus. E depois da morte de Estevão, seguiram outros. Acho que vale muito a pena você ler o capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Leia o capítulo inteiro. Eu vou ler aqui do 54 ao 60, só para a nossa meditação aqui, para a gente sediar esse primeiro mártir da revolução da igreja, da história renhida, sangrenta da igreja. Lá está dito assim: e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, contra Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A morte do santo de Deus é um sono, né? Ele dorme no Senhor para ser despertado por ocasião do arrebatamento, quando o Senhor vier nas nuvens para nos levar. No livro de Mateus, no capítulo 20, versículos 22 e 23, nós temos Tiago. Foi decapitado à espada por ordem do rei Herodes Agripa. Esse aí é Agripa I, no ano 44 da nossa era. Lá no Evangelho de São Mateus, para vocês identificarem que Tiago é esse aqui, você tem que ler Mateus 22 e 23. Mateus, capítulo 20, versículos 22 e 23. Está dito assim: Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos. E disse-lhes Jesus: na verdade bebereis o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Jesus estava falando da morte deles, do martírio deles, em linguagem figurada. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então aqui a gente vê o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela chega para Jesus e pede para que um se assente à direita e outro à esquerda dele no reino, durante o reino milenial, no reino de Cristo. E ele diz que esse privilégio só recebem aqueles a quem o Pai escolher. Esse Tiago padeceu martírio sob Herodes Agripa, como já foi falado. E o escritor Clemente de Alexandria, ele conta que Tiago, quando era conduzido ao local da sua morte, o acusador dele, aquele que ia executá-lo, se arrependeu e caiu aos pés dele e confessou Jesus. E foi para a morte junto com Tiago. E ambos foram decapitados. Então está aí o testemunho dos apóstolos, uma coisa forte, uma coisa muito séria. E o Santo de Deus glorifica a Cristo
na vida e na morte. Depois nós temos Filipe, trabalhou diligentemente aí na pregação do Evangelho na Ásia Superior e foi martirizado em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e depois foi crucificado. Isso em 54 depois de Cristo. Nós temos Mateus, que era o coletor de impostos. Esse daí pregou, Mateus, que escreveu o Evangelho, pregou por 15 anos na Palestina. Depois foi para Partia, na Etiópia, e foi lá na Etiópia que ele morreu. Foi martirizado, sendo assassinado com uma alabarda. Isso daí aconteceu em Nabada, no ano 60 depois de Cristo. Uma alabarda, meus irmãos, é uma arma. Se você procurar depois na internet, você poderá ver a foto dela. Uma alabarda é como se fosse uma lança, uma haste longa, tem ponta nessa lança, e antes da ponta da lança tem uma peça, como se fosse um machado em forma de meia-lua. Então, não sei se você conseguiu formar a imagem, mas isso é uma alabarda. É como se fosse um machado de guerra. Tem bico para os dois lados. Pensa numa meia-lua na ponta dessa lança. Isso aí é uma alabarda. Mateus foi morto com uma arma desse tipo. Depois nós temos Tiago, o menor. Ele é identificado como Tiago, o menor. Tiago, filho de Alfeu. E Tiago, irmão do Senhor Jesus. Esse foi o que presidiu a Assembleia de Jerusalém, foi supervisor da igreja em Jerusalém, foi escritor da epístola que leva o seu nome, tá certo? Foi espancado e apedrejado pelos judeus e teve o crânio quebrado e aberto por um garrote. Ele tinha 99 anos de idade quando isso aconteceu. Um garrote é uma arma, é uma ferramenta. Vamos ver se você vai conseguir imaginar. Imagina uma corda ou imagina um cabo de aço pequeno, fino, que você possa, por exemplo, colocar ao redor da cabeça da pessoa, e o garrote é a peça de madeira, de ferro, seja lá do que for, que vai pegar as duas pontas dessa corda ou desse cabo de aço, ou seja lá o que for, e vai apertar até estrangular, até quebrar aquilo que está sendo apertado. Isso é um garrote. Tiago foi morto com esse tipo de arma. Depois nós temos Matias, foi o substituto de Judas Iscariotes. Esse daí foi apedrejado em Jerusalém e depois de morto por apedrejamento, foi decapitado. Nós temos também André, que é irmão de Pedro. Isso aí trabalhou pelo Evangelho em várias nações da Ásia. Quando a gente fala de Ásia no contexto do Novo Testamento, não é a Ásia do nosso mapa mundi, viu? É a Ásia Menor, aquela região das igrejas para onde Jesus enviou aquelas cartas. Esse André foi preso e crucificado em Edesa. Edesa, uma cidade. Marcos foi arrastado, despedaçado, foi linchado pela população de Alexandria. Isso aconteceu na grande festa que era dedicada ao deus Serapis. Uma morte horrível, mas que também glorificou ao Senhor Jesus. Depois nós temos Pedro. Pedro foi condenado à morte por crucificação, né? A tradição da igreja conta que ele não aceitou ser crucificado como foi o Senhor Jesus e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. É o que conta a tradição. Depois nós temos Judas não o Iscariotes, né? Foi crucificado em Edesa em 72 depois de Cristo. Depois temos Bartolomeu, trabalhou em vários países, traduziu o Evangelho de Mateus para um dos idiomas da Índia, e ele pregou nesse país da Índia e depois foi cruelmente açoitado e crucificado pelos idólatras. Depois nós vamos ter Tomé. O Tomé
que duvidou do Senhor Jesus, duvidou que o Senhor Jesus tinha ressuscitado. Ele pregou na Partia, na Índia. A pregação dele provocou a fúria dos sacerdotes de lá, dos sacerdotes pagãos daquele lugar, e eles atravessaram ele com uma lança e ele morreu. Depois nós temos Lucas. Lucas pregou o evangelho junto com Paulo, e dizem que ele foi pendurado numa árvore de oliveira pelos sacerdotes idólatras da Grécia, e foi assim que ele morreu. Depois nós temos, por fim, como penúltimo aqui da nossa lista, João, o discípulo amado. Esse é o irmão de Tiago, trabalhou na Ásia Menor, fundou as igrejas de Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Tiatira. A tradição conta que ele foi jogado num caldeirão de óleo fervente, mas escapou milagrosamente. A própria Bíblia vai falar que ele foi exilado, na ilha de Patmos. Quem exilou ele foi Domiciano, e depois ele foi libertado por Nervas, o sucessor de Domiciano. E João, o discípulo amado, foi o único que morreu de morte natural. E por último, tem o apóstolo Paulo, que foi um dos maiores pregadores da história do Evangelho. Escreveu a maioria das epístolas do Novo Testamento, que, segundo contam os historiadores, Abdias, Férega e Partêmio, que foram soldados que levaram a notícia da morte de Paulo para ele, pediram a Paulo que orasse por eles, para que eles crescem no Evangelho. E Paulo profetizou para eles, disse para eles que eles creriam e que seriam batizados, inclusive que seriam batizados diante do túmulo do próprio Ravi Shaul. E segundo alguns historiadores, entre eles John Fox, o apóstolo Paulo morreu decapitado em Roma por volta do ano 64 da nossa era. Então tá aí como morreram os apóstolos. Eles morreram dessa forma. Se você quiser saber mais não somente sobre os 12 apóstolos de Cristo, porque sobre esses você já descobriu aqui no nosso maná de hoje como eles morreram. Mas se você quiser saber como grandes homens de Deus, reformadores, heróis e mártires do Evangelho trabalharam e morreram no Evangelho, você pode ler o Livro dos Mártires, de John Fox. Vai valer a pena, tá bom? É isso. Esse é o maná de hoje. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus.